Glória a Deus. Amém? Hoje eu vou falar sobre raiz de amargura. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo no livro de Salmos 119, no versículo 160. Salmos de número 119, versículo 160. Posso ler com vocês? Amém. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que é poderosa, Pai, para trazer vida, para mudar a nossa história, para mudar toda a circunstância que nos envolve. Obrigado a Deus, porque esta verdade está sendo exposta para nós nessa noite, e sobre esta verdade nós podemos desfrutar, sobre esta verdade nós podemos nos lançar, sobre esta verdade nós podemos caminhar. Eu te agradeço, ó Deus, por clareza, por entendimento e por propósito aqui nessa noite sendo revelado sobre cada coração. E todos digam amém. Glória a Deus. Olha o que o salmista Davi ele vem dizendo. Ele fala que a soma de toda a tua palavra, ela é uma verdade. Amém? Então, ele traz um conhecimento para nós, ele traz uma verdade, ele fala com relação a uma totalidade. Eu posso ouvir um amém por isso? Por isso que ele fala que a soma da palavra, a totalidade da palavra é uma verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Nós estamos falando aqui de um Deus que pegou a sua palavra, meu amado irmão, e exaltou a sua palavra. Amém? Ao nível que ele colocou a sua palavra, ele exalta a sua palavra sobre todas as coisas. E não somente isso, ele vela para cumprir a sua palavra. Por isso que ele fala que a soma dessa verdade, da palavra, ela é uma verdade. Amém? Então ele fala que a justa, cada uma dessas justas ordenanças vai durar para sempre. Amém? Nós estamos falando de algo que vai durar para sempre. Nós estamos falando de uma palavra que vai perdurar para todo sempre. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Então o que está sendo exposto aqui para nós nessa noite é a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, meu amado irmão, na palavra de Deus nós encontramos a verdade para cada situação da nossa vida, para cada momento da nossa vida. Nós podemos extrair, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é clareza, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela traz entendimento, ela traz revelação. Então nós precisamos nos inclinar para esta palavra, a qual é vida para mim e para você. Aleluia. Quero contar aqui para você uma história, na qual eu estava lembrando durante uma caminhada. E eu passei ali no Parque Sabiá, principalmente ali do lado direito, ali da entrada do Santa Mônica. Para quem conhece ali o Parque Sabiá, perto ali da lagoa, dos campos de futebol, e tem uma raiz de eucalipto que ela entrou, ela perfurou ali toda a estrutura ali do asfalto. Dá para você ver que é nítido. Eu não sei se você passou durante esses dias, mas você pode ver que lá foi cortado, as árvores foram cortadas. Eu tenho certeza que foi por causa da raiz daquelas árvores, estava ocasionando alguma situação. Então olha aqui para mim, eu me lembro, meu amado irmão, em uma casa que eu morava, e essa casa havia um pé de manga, e eu me lembro que esse pé de manga era enorme, esse pé de manga ele era muito grande, e a raiz desse pé de manga comprometeu toda a estrutura da casa. Literalmente, a nossa casa havia uma rachadura no meio.
por causa do pé de manga. E eu fui caminhando e fui lembrando de algumas coisas que foram acontecendo na minha jornada, na minha vida. Eu me lembro que quando eu trabalhava em uma faculdade, e por eu trabalhar nessa faculdade, eles liberavam para nós que trabalhávamos lá, e até o curso de odontologia e poder tratar dos dentes. E uma vez eu fui extrair o dente ciso. E eu me lembro que eles tiraram, raio-x que fala, né? O raio-x. E eles viram que a raiz desse dente era muito grande. E eu acabei caindo na mão de um aluno. Meu Deus, foi um sofrimento. Vocês não sabem que sofrimento que foi. Pastor Salomão, eu sofri naquele dia. Até que o professor, o instrutor, ele chegou, né, de uma forma muito fácil, de uma maneira muito simples, mexeu, foi lá e arrancou e tirou meu dente ciso. Mas eu passei por uma situação devido à questão da raiz, da profundidade daquela raiz. Foi por causa da profundidade daquela raiz. Então, meu amado irmão, a raiz, quando ela é profunda, a raiz, quando ela é profunda, ela demanda muito, muito, mas muito mesmo. Ela pode ocasionar algo terrível. Quando há raiz de uma situação, seja qualquer em minha vida e na sua vida, ela pode comprometer toda a estrutura da nossa vida. E eu me lembro, esses dias agora, um vizinho nosso ali do condomínio, ali do nosso prédio, ele subindo com o Benjamin, e ele subiu muito triste e bateu lá na porta de casa, né, juntamente com o Benjamin, e parou lá e falou para mim, assim, olha, eu estou muito triste, né? Essa criança falou para mim, olha, eu estou tão triste, mais triste de uma forma. E eu perguntei, por que você está assim? Porque eles falaram que eu sou um lixo. Eles disseram que eu sou um lixo. Aí eu fui trazer firmeza para a identidade dele, fui falar com ele, poder dialogar com ele, conversar com ele, para trazer algo com respeito a quem ele é. Então, meu amado irmão, eu quero falar para você quantas palavras, quantas situações que ocasionaram na sua vida, que geraram uma raiz. Pode ser de amargura, pode ser de dor, palavras que você recebeu, que talvez hoje te machuca de uma forma. Mas eu quero falar para você que a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, abra comigo, por favor, que nós devemos livrar de toda a amargura. Vamos abrir? Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele começa dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selado para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem com toda a maldade. O que nós precisamos eliminar da nossa vida são as raízes de amargura. Seja qualquer raiz que for, você precisa livrar, você precisa tirar, você precisa arrancar da sua vida. Seja um dia uma palavra negativa, seja um dia o que a pessoa disse ao seu respeito, seja um pensamento que talvez você carregou por muito tempo, você precisa livrar. Nós estamos aqui na nossa quinta libertação. Jó diz, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer: porquanto o ressentimento
destrói o insensato. Olha o que ele está dizendo, que o ressentimento destrói o insensato. Então, se você imagina, se você está ressentido com algo, se você está com uma mágoa, com rancor, a angústia de qualquer coisa, meu amado irmão, vai te destruir. E Jó vem dizendo que nós não podemos ser insensatos, inconsequente, difícil de entendimento, uma pessoa desequilibrada, irresponsável com os nossos sentimentos. Você está entendendo? Nós não podemos ser irresponsáveis com relação aos nossos sentimentos, porque se deixar vai criar uma raiz em nossa vida, e depois para arrancar vai gerar muito esforço. Você já tentou arrancar uma raiz de uma árvore? O tanto que gera esforço, tanto que gera desgaste. Então eu quero falar para você, meu amado irmão, que o Senhor, o nosso Deus, aquele que nos sonda no mais profundo, Ele está aqui, e Ele pode, com suas mãos poderosas, arrancar toda a raiz que está em nós. Posso ouvir um amém por isso? Então você precisa livrar, como está escrito aí em Efésios capítulo 4, versículo 31, de toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. O que é amargura? É uma frustração, uma situação, um relacionamento mal resolvido, uma causa, inveja, fofoca e etc. Você precisa ser rápido com isso. Quando isso chegar em você, você precisa ser rápido, você precisa agir. Você não precisa ser, meu amado irmão, insensato com relação a esse sentimento, porque eu quero falar para você, o propósito de Deus é muito mais nobre do que esses sentimentos. Vou repetir isso para você, o propósito de Deus é muito mais nobre do que esse sentimento. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Abra comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. Olha aqui para mim, a amargura, ressentimentos, tantas outras coisas pode nos privar da graça de Deus. E você sabe o que é graça? É favor. Enquanto Deus está sendo favorável para mim e para você, esses sentimentos querem nos privar daquilo que Deus tem proposto para mim e para você, porque Ele tem graça, Ele tem favor, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 8, aquele que o encontra, encontrará a vida, não somente vida, mas também vai achar graça e vai achar o favor de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos, meu amado irmão, a palavra aqui, o que nós precisamos, o que nós precisamos, meu amado irmão, é nos mover de uma forma que essas coisas não contaminam o nosso coração. O que nós precisamos, meu amado irmão, é nos mover de uma forma que essas coisas não nos priva do favor de Deus. Por isso que o autor de Hebreus capítulo 12 fala assim, olha, corra com perseverança a carreira que está proposta. De que forma? Rompendo com o pecado e desembaraçando com algumas coisas
que rodeia você, existem embaraços que nos prende de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Ressentimento. Eu fico lembrando daquilo que fizeram comigo no passado. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Não, Deus tem algo novo para você. Deus tem coisas novas para você. Deus, Ele está fazendo algo novo. Meu amado irmão, nós conhecemos a história de Mefibosete. Um dia Davi resolve consultar se há alguém da casa de Saul, se há alguém da família de Jonatas, no qual ele tinha feito uma promessa, uma aliança. E é encontrado um servo de Saul, e esse servo de Saul vai dizer que existia um homem chamado Mefibosete, mesmo sendo um homem deficiente físico. Davi resolve restaurar o lugar desse homem na mesa. Porque, meu amado irmão, eu quero falar para você, aquilo que as pessoas pensaram de nós, aquilo que as pessoas deduziram de mim e de você, é totalmente diferente daquilo que Deus um dia pensou de mim e de você. Quando você vai para 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, Mefibosete vai falar assim: olha, quem sou eu, teu servo, para atentares para um cão morto como eu? Olha como ele pensava, olha como ele deduzia: eu sou como um cão morto. E o rei chamando ele para sentar à mesa, independente da deficiência dele, independente do local aonde ele estava, meu amado irmão, Deus queria restaurar, por meio de uma promessa de Davi, Deus queria restaurar o lugar de Mefibosete. E Mefibosete, ele é chamado de um lugar chamado Lodebar, que quer dizer um lugar de miséria, um lugar de sequidão. Ele é chamado agora para sentar na mesa do rei. Olha o que diz no versículo 11. Amém? De 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 11, diz assim, olha: Ziba respondeu ao rei: tudo quanto o rei, o meu senhor, mandar o seu servo fazer, lhe será feito. O rei disse: Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete, versículo 12, tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13, Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Deus restaura o lugar. Deus restaura o lugar. Você está entendendo? Mefibosete, ele precisava arrancar essa raiz. Ele precisava romper com essa raiz. Quando Saul foi morto, quando Jonatas, seu pai, foi morto, a sua serva que cuidava dele saiu correndo e deixou ele cair no chão. E de repente ele se torna um paralítico, se torna uma pessoa deficiente física. Mas isso, meu amado irmão, não impediu dele assentar na mesa do rei. Eu posso ouvir um amém por isso? É como está escrito a história de Jabes, em 1 de Crônicas, capítulo 4. Jabes resolve invocar a Deus. Jabes resolve chamar Deus para dentro da sua história. Ele invoca o Senhor. E o Senhor muda a sua história ao ponto de Jabes se tornar mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê, Felipe? O próprio nome de Jabes já dizia quem ele era. Já estava falando qual era a forma que ele ia ser. Ele foi gerado com dores. Mas independente do nome dele, Jabes
rompeu com a raiz. Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Meu amado irmão, tantos homens na Bíblia. Se a gente for falar de José, José rejeitado pelos seus irmãos, está aí a raiz da rejeição. José foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos próprios. Ele foi rejeitado, mas a rejeição que Deus permitiu para José foi para um fim maior, foi para um propósito maior. Às vezes nós passamos por rejeição em nossa vida, às vezes nós passamos por algumas situações em nossa vida, Deus permitiu para algo maior. Olha o que diz lá em Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haveis vendido para para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou diante de vós. Olha o que ele está dizendo para os seus irmãos. Olha, Deus me enviou, pastor Salomão. Deus me enviou à frente de vocês, para privar vocês. A rejeição, ela pode te levar para um nível maior. Davi, quando o profeta Samuel chega diante da casa de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos. E Deus vê de uma forma proposital, intencional. Deus vai falar para Samuel: Samuel, o escolhido não está aí. E ele pergunta, e Samuel vai e pergunta para Jessé: Jessé, existe mais algum? Existe, tem um que está lá no campo. Manda chamar. Talvez você, no time de alguns, no grupinho de alguns, você nunca foi escolhido. Mas no time de Deus, no time de Deus, você foi escolhido. Talvez você foi rejeitado, muitas vezes, por algumas pessoas, mas Deus nunca te rejeitou. Deus nunca te rejeitou. Vocês estão compreendendo isso? Davi estava lá, cuidando, apacentando as ovelhas. E Deus olhou ele por detrás das malhadas. Eis aí Davi, um homem segundo o meu coração. Essas pessoas que eu falei aqui para você foram rejeitadas pelos homens, mas não por Deus. Você pode ser rejeitado pelos homens, mas não por Ele. Por isso que ele diz lá em Efésios: Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele, Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Você é um escolhido do Senhor. Você pode dizer amém por isso? O único lugar que nós precisamos estar firmados é nele. Olha o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler aqui na versão da King James. Olha o que Paulo vai dizer: arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Arraigados, edificados nele, sempre é nele. Existe um lugar onde as nossas raízes podem crescer
Existe um lugar onde as nossas raízes podem permanecer. É nele. Esse lugar é Ele. Esse lugar é Ele, meu amado irmão. Por isso que eu tenho falado que nós precisamos estar com o coração sensível, pastor Salomão, para que nós possamos receber a semente da palavra de Deus, porque o semeador, ele está semeando a semente do reino, e ela é poderosa. Em Mateus capítulo 13, versículo 21, diz que ele vai semear a semente, mas essa pessoa não tem raiz em si mesma, ela não tem convicção de si mesma, de quem ela é. Antes é de pouca duração. Mateus capítulo 13, versículo 21, e chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, logo essa pessoa se ofende, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz. Ela não é profunda. Deus está à procura de homens e mulheres de profundidade, que criam raízes, que firmam suas estacas. Você já viu uma árvore que tem uma raiz profunda? Meu amado irmão, o vento pode soprar, pode pelejar contra ela, ela vai permanecer. Por isso que lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, diz assim, olha: antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei essa pessoa medita de dia e de noite. Versículo 3, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A pessoa que tem raiz firmada nele, meu amado irmão, ela encontra um manancial, mesmo em meio ao deserto, ela tem raiz tão profunda, que ela encontrou um manancial de águas vivas, e tudo quanto essa pessoa faz, ela prospera, porque ela tem raiz nele. Ela tem raiz no Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Vai dizer assim, olha: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Porque a esperança dele está no Senhor. Pastor, mas como eu me livro da raiz da amargura? Como eu vou me livrar de tanta ofensa, de tantas palavras negativas? Compreendendo aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Compreendendo aquilo que Deus fala ao seu respeito. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Ele tem intenções para a sua vida, e é de paz e não de mal. Por isso que quando nós nos renovamos a nossa mente nessa palavra, nós experimentamos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É com você. É com você. E o carpinteiro está junto com você para arrancar essa raiz. O machado já está posto. O machado já está na mão dele. O carpinteiro está com você para arrancar toda essa raiz. Para arrancar toda essa raiz, o carpinteiro está com você para arrancar toda essa raiz. Ele tem a ferramenta certa. Ele tem a ferramenta certa. Meu amado irmão, tantas palavras que eu recebi negativa. Tantas palavras. Meu amado irmão, tantos pensamentos contrários que eu tinha a respeito de mim.
Eu precisei me livrar de tudo isso, para que o propósito de Deus se cumprisse na minha vida. E uma das coisas que eu precisei entender, eu preciso me aceitar. Marcos, se aceita. Tenha aceitação por você mesmo. Ame você, goste de você. Comece em você, meu amado irmão. Comece em você. Hoje a pessoa que eu mais amo ouvir sou eu mesmo. Você sabe o que eu faço lá em casa? Eu coloco as minhas ministrações. Pergunta a pastora Dani. Toda hora eu ouço. Eu me ouço. Toda hora eu me escuto. Porque eu aprendi a me amar. Eu aprendi a dar valor em mim. Porque Deus depositou algo precioso em minha vida. Você é precioso para o Senhor. Sabe, tudo isso, meu amado irmão, nós precisamos nos livrar. Meu amado irmão, sempre eu já falei isso para vocês. Meu amado irmão, se fosse olhar pelo histórico da minha família e o que eles pensavam de mim, não era para eu dar certo. Não era para eu dar certo. Mas existe alguém que já me viu. Existe alguém que já escreveu todos os meus dias. Assim como está escrito lá no livro de Salmos. Os meus dias já estão contados. Os meus dias já estão contados. Agora você sabe o que eu preciso fazer? É andar em sabedoria. É andar em entendimento. Aproveitando cada momento. Aproveitando a cada estação. Seja ela uma estação de sequidão, seja uma estação que está florescendo, eu preciso aproveitar, porque a minha raiz está firmada, meu entendimento, as minhas raízes estão firmadas. Meu amado irmão, é um tempo de nós escavarmos fundo, tão fundo que a nossa raiz, amém, encontra os ribeiros de águas vivas. E quando vier as estações difíceis, quando vier o tempo difícil, quando chegar os dias ruins, nós estamos firmados na pessoa certa, nele, em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Fique de pé, por favor. Aleluia, fique de pé. Glória a Deus. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia é instrução para nós? A Bíblia ela é instrutiva. Livra-se de toda amargura. Pai, eu não dou conta. Pai, eu não dou conta. Mas existe alguém que pode nos auxiliar em nossa fraqueza. É o Espírito Santo. Pede ajuda à pessoa certa. Pede ajuda à pessoa certa. Pede ajuda à pessoa certa. Deus, eu preciso livrar de um vício. Deus, eu preciso ser liberto disso, daquilo outro. Pede a pessoa certa. Pede a Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. O Espírito de Deus está aqui. E aonde o Espírito dele está, há liberdade. Amém? Pai, nós declaramos a sua libertação, ó Deus. O Espírito que liberta. O Espírito que redime. O Espírito que nos livra de toda algema. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, tira, arranca toda algema, todo o peso de tudo aquilo que nos aprisiona, toda amargura, toda dor, todo medo, toda tristeza. Nos ajuda, doce Espírito, a nos livrar. Ajuda-nos, doce Espírito, a sermos conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Nos ajuda, doce Espírito, a vencer o medo. Nos ensina, doce Espírito, a vencer a depressão. E nos ensina, doce Espírito, a avançar, a correr com perseverança aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. E nós declaramos que o Espírito Santo, o Espírito da liberdade, é o que vai governar a nossa vida, porque você fez morada aqui, Espírito Santo.
E tem liberdade de trabalhar. Tenha liberdade de trabalhar. Invada ao mais profundo. Sonda-nos ao mais profundo. Sonda-nos aos lugares mais profundos, Espírito. Para que possamos nos livrar de todo embaraço que nos prende, de tudo aquilo que nos atrapalha de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ensina-nos a olhar um momento de dificuldade para um propósito maior. Assim como José diz: eu fui enviado antes. Oh Deus, aqueles que passaram rejeição, aqueles que têm enfrentado rejeição, a rejeição que você tem passado vai levar você para um nível maior. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito maior. Se Deus permitiu, é porque Ele tem algo maior. O Senhor, o nosso Deus, Ele te concede, meu amado irmão, inteligência e sabedoria para você lidar com essa situação, em nome de Jesus. Amém, amém, e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.